Ei, você mesmo, você que busca o bem-estar para o seu melhor amigão. Fique sabendo que a partir de agora, a WeVet Centro Veterinário 24 Horas dará dicas de saúde e informações gerais sobre o universo pet. Isso mesmo, tudo com seus médicos veterinários altamente capacitados. Levada ao ar em nossas redes sociais e alimentada semanalmente com notícias inéditas. Não perca, em breve, WeVet Centro Veterinário 24 Horas. Seu pet, nossa missão. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui na WeVet, unidade da Pompeia, com o Dr. Ibanez, que é coordenador da nossa equipe de ortopedia, respondendo algumas dúvidas de pacientes sobre esse universo da ortopedia. Bom, nossa primeira pergunta é de uma leitora que tem 2 pets, e um é um husky, o outro é um sem raça definida, né, o famoso vira-lata, e ele é menorzinho, e os dois brincam de maneira muito animada, às vezes até um pouco agressiva, e o menorzinho acaba batendo na parede, bate nos móveis, e aí ela ficou um pouco preocupada se ela deveria restringir essa brincadeira ou deixar os dois brincando soltos, se pode ocorrer algum trauma. Bom, gente, tudo bem? A brincadeira ela é sempre saudável, né? Mas acidentes acontecem. Então, as nossas casas são ambientes de risco. Eu costumo brincar que para o pet de casa, a única coisa ruim é a casa. Porque o chão é liso, porque tem móveis no caminho, porque tem um monte de coisas que na natureza não tem. Então, a brincadeira em si não tem problema. É óbvio que na natureza um bichão grande não ia brincar com um bichinho toy, né? Então há que se cuidar dos limites, mas em tese a brincadeira não tem problema. Da mesma forma que entre seres humanos, se eu botar 2 crianças para brincar, uma pode empurrar a outra, pode escorregar, pode se machucar. Então, se a gente puder mais ou menos limitar um pouco, ok. Mas as brincadeiras dos cães, elas sempre são de correr, de pegar, de morder. Eventualmente alguém pode se machucar, mas não é por causa da brincadeira, é por causa de um acidente que aconteceu no caminho. Sempre que o pet tem uma fratura, é muito óbvio ou eu preciso investigar e tudo mais? Como que eu sei que o meu pet de fato teve uma fratura? É sempre óbvio quando o cão quebra alguma coisa, igual a gente, né? Quem nunca chutou o pé da cama e quebrou o dedinho, é óbvio que quebrou. Dói muito, toda fratura dói muito. No instante da fratura ele vai ficar impotente, vai ficar inválido, vai parar de brincar e vai manifestar claros sinais de que está doendo. Quais são os casos de cirurgia mais complexos que a gente atende? Eu acho que as cirurgias ortopédicas, as mais complexas e mais graves são as que envolvem o sistema nervoso, né? Então as cirurgias de coluna, especialmente as de coluna cervical, são cirurgias que envolvem um pouco mais de risco, tanto no transoperatório quanto no pós-operatório, e são as de prognóstico um pouco mais reservado, porque a gente depende da reparação e da quantidade de lesão que a medula sofreu. Sempre que a gente fala em cirurgia, a expectativa do tutor é que esse paciente volte à vida que ele tinha antes de precisar ser operado, né? Então existem algumas situações, especialmente nos quadros de doenças da coluna, em que eventualmente ele não vai voltar ao que ele era antes, né? Os recursos hoje que a gente tem são muito modernos, muito práticos, e a grande maioria mesmo dos pacientes volta reabilitado depois das cirurgias. É importante a gente frisar uma coisa: o processo de reabilitação demora, né? Da mesma forma que no ser humano, quando a gente tem uma lesão no joelho, uma fratura, até a gente voltar a ser o atleta que a gente era antes de se machucar, leva algum tempo. Então é muito importante que o tutor tenha isso em mente, né? Porque o cão, como ele não tem consciência, nem o gato, a hora que ele consegue pisar, ele põe o pé no chão. Mas isso não significa que ele está reabilitado e pronto para ter a vida que ele tinha antes. Existe algum risco na cirurgia de ligamento? A doença do ligamento cruzado hoje talvez seja a principal causa de cirurgias eletivas ortopédicas, né? Não eletiva, é terapêutica, porque todo ligamento cruzado tem que ser operado. Eu costumo brincar que não existe emergência ortopédica, então
os nossos pacientes, eles sempre vão ser operados na melhor condição deles, né? Quando a gente faz a investigação pré-operatória de exames, se ele está bem do coração, se ele está bem dos órgãos, se as funções estão normais, sempre que ele tiver alguma anomalia, a gente vai tratar antes de operar. Não existe nenhuma emergência ortopédica. Então, o risco da cirurgia é o risco inerente daquele paciente, né? Se ele tem uma doença cardíaca, o risco é maior. Se ele tem uma doença hepática, o risco é maior. E isso vai ser tratado e controlado antes dele entrar em cirurgia. Não existe nenhuma cirurgia que não tem risco, né? Mas eu diria que os riscos nas cirurgias ortopédicas tendem a ser de médio para pequeno, porque a gente sempre programa as cirurgias dos pacientes. Cachorro ou gato, depois que ele passa por uma cirurgia ortopédica, em 100% dos casos, ele precisa da fisioterapia? Sim, quase todos os casos de cirurgia ortopédica precisam de fisioterapia. A físio é uma parte do processo de reabilitação, né? Igual eu vou fazer uma brincadeira agora, mas imagina que a gente leva o carro no funileiro. Ele vai trocar a peça, vai pintar e depois vai polir para ele voltar a ser o carro que ele era antes. A físio faz parte desse processo de reabilitação. Então existe toda uma equipe envolvida dentro da ortopedia, né? Que não somos só nós que operamos. Tem quem ajuda no diagnóstico, na indicação do ortopedista, porque muitas vezes a doença é silenciosa, o tratamento cirúrgico em si e a reabilitação que envolve a físio. E todos esses casos que a gente comentou, né, muito focados em cachorros, eles também se aplicam para os gatos? Os cães, eles têm mais problemas ortopédicos que os gatos. Os gatos, de maneira geral, eles vêm para nós muito frequentemente nas situações de trauma, né? O sistema, apesar do gato também ter 4 pernas igual ao cachorro, o sistema locomotor do gato é bem diferente. Os gatos são muito adaptados a situações extremas, né? A gente também tem doenças congênitas no gato, e muitas delas passam despercebidas porque o gato ele é muito mais tímido na manifestação dos sintomas, né? Mas de modo geral as doenças articulares são muito mais frequentes nos cães do que nos gatos. Como tutora, né, eu sempre preciso levar o meu pet num check-up ortopédico ou não tem essa necessidade? Sim, existem doenças ortopédicas e muito frequentes, né? Então vou falar 3 doenças que são super comuns e que às vezes passam despercebidas e a gente só vai perceber quando elas estiverem muito avançadas. Displasia de cotovelo, que é comum em cachorro grande, displasia do quadril, que as pessoas conhecem como displasia coxofemoral, que também é comum, e luxação de patela, que é super frequente em cães pequenos e toys. Essas doenças elas podem evoluir de forma silenciosa durante anos, né? E quando esse paciente mancar efetivamente, ele vai ter um processo degenerativo muito grave já nas articulações. Então são doenças que precisam ser pesquisadas na infância, no caso da displasia do cotovelo, da displasia de quadril, porque a gente pode fazer manobras que vão melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes, e a luxação de patela também. Ela é percebida no exame físico geral, do check-up geral, quando ele vai no clínico, né? E eventualmente ele só vai chegar no ortopedista mancando porque tem luxação de patela quando ele tiver uma artrose muito avançada. Então esse conceito de a gente ter uma equipe que investiga o sistema locomotor antes dele ter sintomas é bem importante. Sempre que o cachorro manca ou quebra, o cliente já sabe que precisa de um ortopedista, né? Mas existem muitas doenças que estão lá e ele não manca até que ele tenha manifestações bem graves. Sobre aquela tosa que às vezes é recomendada entre os dedinhos ali, interdigital do pet, isso realmente ajuda o pet a não escorregar mais pelo nosso piso ou acaba sendo uma lenda? Ajuda. O chão das nossas casas sempre é ruim, porque escorrega, né? Qualquer tipo de piso das nossas casas é sempre ruim para os cães. Se a gente imaginar na natureza, no processo de evolução,
os cães se desenvolveram no chão de terra, de mato, de grama. E nenhum piso das nossas casas, a menos que a gente tenha uma pedra rústica dentro de casa, nenhum piso é antiderrapante. Então, os cães passam a vida nas nossas casas como se eles estivessem andando de meia no chão ensaboado. Tudo que a gente puder fazer para aumentar a estabilidade do chão é bom. Então, tosar a patinha, fazer uns caminhos com umas passadeiras ou com material antiderrapante nos lugares por onde ele mais passa, tudo isso ajuda bastante. O chão das nossas casas, infelizmente, é muito ruim para os pets. As meias antiderrapantes ajudam alguns cães. Tem cão que não se adapta com as meias. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a meia não fica presa na mãozinha e no pezinho do cachorro, né? Então o pé vai deslizar dentro da meia. Tem que ver o quanto isso não atrapalha mais do que ajuda. E uma outra coisa que é bem importante é que os cães eles só transpiram pelos interdígitos e pelas patinhas. Então, eventualmente, se a gente tiver um cão que transpira demais, ele pode ter dermatite, ele pode ter fungo nos dedinhos se ele ficar muito tempo com as meinhas.